Olá, esse é o canal Eu Cuido de Rios e eu sou Nelson Reis. Inicialmente, eu, Rafaela Faquete e Tina Zanotto resolvemos trocar informações acerca da Lei das Águas. Todas as quartas e sextas-feiras no Telegram, ao vivo, no chat de voz. E depois a gente sobe aqui para o canal YouTube. Acompanhe, curta, comente e compartilhe. Bom dia! Estamos mais uma vez aqui no nosso chat de voz. Hoje, sexta-feira, dia 11/6/2021. E hoje a gente vai abordar aqui um tema que me é muito caro, né? Que é o tema da sociedade civil. Então, a gente está aqui só aguardando a nossa companheira de bate-papo, a Rafaela Faquete, para a gente avançar aqui nas conversas das organizações civis de recursos hídricos, que é o capítulo 6. É um 5 incisos. E aí a gente está aqui nesse aguardo aqui para a gente trocar figurinha. Eu que faço parte da sociedade civil e a Rafaela é representante do setor de usuário de recursos hídricos no Comitê Piabanha. Então, a gente tem aí posições e olhares diferentes, né, para esse capítulo 6 do título 2 da Lei 9433. Vamos ver se ela aparece aqui, senão para a gente bater esse papo e trazer também o olhar da Rafaela nesse sentido. Mas eu já vou lendo aqui, enquanto ela não aparece, para a gente já ir trabalhando o tema. Então, o capítulo 6, no título 2, né, da Lei 9433, ele tem o título de Das Organizações Civis de Recursos Hídricos. Aí, no artigo 47, são consideradas, para efeito desta lei, organizações civis de recursos hídricos. 2. Associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos. 3. Organizações técnicas de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos. 4. Organizações não governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade. 5. Outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. Então, esse tema aqui, ele é bastante discutido ainda hoje, né? Principalmente quando a gente trata aqui da lei do Estado do Rio de Janeiro, que é a 3239 de 99, porque tem aqui umas, digamos, superposições regionais, locais ou setoriais de recursos hídricos, de usuários de recursos hídricos. A gente já pode aqui pensar o seguinte: é uma dupla possibilidade de atuação, né, de usuários de recursos hídricos. Seja efetivamente como usuários, e aqui dando essa condição deles também fazerem parte da sociedade civil, de organização da sociedade civil, enquanto uma organização, digamos assim, paralela.
né? Então, são coisas que a gente vai percebendo que, na prática, né, dá um desbalanço nas defesas daquilo que a gente vê com um olhar muito próprio da sociedade civil e os olhares próprios dos usuários de recursos hídricos. Mas, de qualquer forma, é o que está previsto e é o que a gente cumpre, né? Outra situação que muito da discussão hoje é as organizações técnicas, aí eu vou especificar, de ensino e pesquisa. Então, uma universidade federal, às vezes, dá uma discussão se ela teria uma participação enquanto ente do poder público ou da sociedade civil. Então, são discussões ainda que a gente percebe em vários momentos, e isso tem interpretações distintas, né? Então, organizações técnicas, por exemplo, o CREA, o Conselho Regional de Engenharia, ele é uma organização técnica, né? Então, ele tem uma função técnica também forte, né? E a gente vê aqui uma discussão, inclusive dentro do Rio de Janeiro, né? Então, às vezes, tem o CREA participando de um comitê como um ente do setor público e, às vezes, em outro comitê, ele participando como um ente do setor de organizações civis de recursos hídricos. Nós estamos agora levando isso para uma discussão mais aprofundada junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro, para que a gente melhor defina isso dentro do Estado do Rio de Janeiro, né? Até porque a nossa lei ela reflete muito do que está aqui da lei federal, né? Mas aí a gente vem trabalhando no sentido vai trabalhar efetivamente no sentido de criar um cadastro de entidade da sociedade civil, vai facilitar esse processo e minimizar um pouco as discussões que são de long time, de muito tempo, e que, às vezes, geram um desgaste, principalmente nos momentos de renovação de mandatos, né? Nos processos eleitorais. As organizações não governamentais, como de defesa de interesse difuso e coletivo da sociedade, e esse cadastro que eu citei antes, ele vai muito nessa linha, né? Em princípio, a gente está pensando aqui na possibilidade de se alinhar isso com o Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas, o CNEA, que está ligado ao Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, a gente quer traçar algum paralelo, e isso aí já é missão para as próximas reuniões do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais. Então, exatamente, esses conselhos vão definindo, né, e alinhando isso. E aí isso serve de referências, né, para os regimentos internos dos comitês de bacias hidrográficas daquela região hidrográfica específica. Né, cada uma tem a sua forma de... Cada comitê, né, tem sua forma de olhar isso e de colocar elementos no seu regimento interno. E
só que aí, de uma certa forma, seguindo o que está previsto aqui na lei federal e nas leis estaduais. Rafaela não apareceu, vamos seguir aqui com o artigo 48, que diz que, para integrar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, as organizações civis de recursos hídricos devem ser legalmente constituídas. Então, esse legalmente constituída significa, em outras palavras, tem que ter um CNPJ, né? E os regimentos internos dos comitês avançam mais nesse quesito, né? Muitos deles limitam a participação para entidades que não tenham mais de 2 anos de constituição. Então, isso é um elemento também importante a ser observado nos processos eleitorais e nos regimentos internos de cada um dos comitês. Aqui no Rio de Janeiro, basicamente, isso já está até na lei lá, na nossa lei, limitando a participação para instituições que tenham mais de 2 anos de formação. E aí também entra outros aspectos que tem que estar legalmente constituído. Isso aí é um elemento também que às vezes gera um desentendimento, né? Esse legalmente constituído passa por ter um estatuto registrado no Registro Civil de Pessoa Jurídica, consequentemente, ter um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, um CNPJ, e outro limitante para muitas instituições é a não observância da validade da sua direção, né? Então, isso acontece muito nos editais, das instituições serem inabilitadas porque a sua diretoria está com prazo vencido, né? Isso é muito comum. E essa observância é fundamental, então, para que esteja dentro desse critério de legalmente constituído. De uma forma geral, essa é a nossa experiência aí vivendo essa atuação na gestão hídrica aqui no Rio de Janeiro, em 3 comitês: o Comitê Guandu, o Comitê Baía de Guanabara e o Comitê Piabanha, que a gente vai trazendo aqui para reflexões, né? Seria muito interessante que a Rafaela tivesse aqui, porque ela teria uma olhada dos representantes dos usuários de recursos hídricos, mas ela não apareceu. Eu já passei todo o capítulo, e aí vou ficando por aqui. E na segunda-feira que vem, na quarta-feira que vem, a gente vai entrar num assunto bastante interessante, que é o título 3 das infrações e penalidades. Geralmente é o assunto que, de uma certa forma, atrai bastante interesses, né? Porque aponta para várias situações que são corriqueiras, são do dia a dia, né? É isso. Um bom final de semana a todos e todas, e até a próxima, se Deus quiser. Bom dia, Rafaela. Bom dia, desculpa, Nelson. Eu me toquei hoje que tem reunião de diretório às 10 horas e esqueci. A cabeça está
Tá pirando. Eu também esqueci, pô. Você que me ligou. Não, pois é. Cara, é muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo e a gente está ficando meio perturbado com essa pandemia, sabia? Aham. Eu até o início desse ano eu estava bem, mas agora Uhum. é muita gente próxima morrendo, é muita gente doente. Na realidade, eu tive só ontem, duas comunicações de grupos distintos. Uma na área de recursos hídricos e outra na área do Lions Clubes. Então, tá pegando mesmo. Tá pegando. Quem não está morrendo de Covid está morrendo de infarto, está morrendo de. Mas enfim. A gente, mas de uma certa, sabe que eu acordei hoje com saudade da reunião do Piabanha? Falei, caramba, me deu saudade. Parece que a coisa veio assim, né? De repente. Não, hoje eu estou preocupada com a reunião. Tem uma reunião informal de diretório, porque não deu nem tempo de convocar. As coisas estão acontecendo tão rápido que não está dando tempo nem de convocar a reunião mais. Está tendo que ter extraordinárias e extraordinárias sem convocação. Pior de tudo que fui eu que provoquei a reunião. Pergunta se eu lembro por quê. Não, eu estou assim, tô com a cabeça a mil. Ontem teve a reunião do G4 ampliada para todos os comitês sobre o contrato de gestão. Revimos o contrato de gestão todo ontem. Mas foi bom, foi bem proveitoso. Então, ontem nós tivemos uma reunião com a INEA, né? Me conta sobre o que era, que o povo do INEA queria. A bem da verdade é o seguinte: mais uma vez vieram com a ideia do novo aditivo, mas para se adequar a um novo decreto que tem aí. E aí, isso eu já imaginava. Aí eu falei, mas e as outras demandas, né, que a gente vem tratando no âmbito do Fórum Fluminense e no âmbito do grupo de acompanhamento contra a gestão? Então, fiz uma provocação grande nesse sentido, e aí saiu lá que a gente vai ter uma reunião específica só com a sociedade civil, que aí, no caso, são pontos da sociedade civil que a gente vai tratar, né, lá, porque a gente está sendo meio que limitado, né, de atuação nas nossas regiões, na nossa região geográfica, que é do Guandu e do Big, né? E aí é isso, a gente está nesse sentido aí, quer dizer, a gente conseguiu nesse sentido uma pauta para tratar desse assunto, né? Mas eles barrar num paredão com a gente. Mas a reunião foi muito rica, porque teve a participação do INEA, do Grupo de Acompanhamento contra a Gestão, da diretoria do Comitê Guandu e do Comitê BIG e da GEVAP. Né? Então, foi muito interessante que todo mundo teve condição de falar sobre os seus vários pontos de vista. Né? Que bom, que bom, que bom. A gente tem essa reunião agora dia 17, também com o INEA. Só que, nossa, gente, pelo que eu vi ontem, não tem muita coisa para ser alterado, não. De prioridade mesmo, não tem muita coisa. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso tudo nesse aditivo. Estão devendo isso para a gente, já deu confusão suficiente.
Então, na medida que a gente vai estudando aqui a nossa lei, a gente vai percebendo, né, mais coisas que a gente precisa considerar, né? Então, tudo faz parte, né? A gente vai vendo que tem toda uma interligação, que uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. E aí eu estava aqui lá, eu falei assim, olha, a gente não adianta a gente avançar com uma coisa aqui, contrato de gestão, se a gente não trabalhar o regimento interno, né? Porque o regimento interno está limitando. Então, eu não posso fazer uma outra coisa. Outra coisa foi também, assim, eu vou só mostrar esse ponto, né? Eu provoquei lá a criação de uma resolução para regulamentar o grupo de acompanhamento de conta gestão, e aí essa resolução ela se baseia o quê? No que está previsto no contrato atual, vigente. Aí, quando as pessoas leem aquilo, fica meio que assim, sem muitas amarrações. Aí o que acontece? E a gente vai para frente e aí não tem como atuar porque a gente só entrava no campo no final do ano para avaliar os relatórios. Resultado. Mas Aí agora quadrado de 6 em 6 meses. agora parece que reduziu agora a nossa participação, reduziu agora o período que a gente vai começar a atuar e essas interações com a comissão de avaliação também é fundamental. Um grupo de acompanhamento faz uma coisa, não tem retorno disso. Eu até disse esse assunto lá. Pela primeira vez a gente está tendo um retorno daquilo que a gente fez. Né? E é isso, tendo em vista o quê? Que a gente está ganhando uma maturidade no sistema de gestão. Né? Com Então, essa certeza. maturidade começa a exigir essas contrapartidas. Né? Cada um tem o seu papel e isso também tem que estar muito bem demarcado no território e, e nas ações. Você disse que já gravou o capítulo 6, que é pequenininho. Então não tem necessidade da gente gravar de novo, você acha? Eu até brinquei muito, que eu falei assim, eu entrei aqui com a minha visão, que sou representante da sociedade civil, né? Falei, poxa, uma representante do usuário de recursos hídricos. Então vamos lá, vamos fazer junto. Se vai poder. Você depois escolhe. Vamos fazer junto, que 10 horas eu tenho que entrar na reunião do diretório. Tá bom. Vamos lá. O capítulo 6 diz das organizações civis de recursos hídricos. Então, o artigo 47 são consideradas, para efeito dessa lei, organizações civis de recursos hídricos. 1. Consórcios e associações municipais de bacias hidrográficas. Intermunicipais. Intermunicipais, isso. 2. Associações regionais, locais e setoriais de usuários de recursos hídricos. 3. Organizações técnicas de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos. 4. Organizações não governamentais com objetivos de defesa de interesse difuso e coletivo da sociedade. E 5. Outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos e pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Aí eu fiz alguns comentários. 1 e 2, ele, no meu ponto de vista, é uma superposição ou condição de duplo voto, vamos dizer assim, né, da associação intermunicipais ou mesmo de setoriais de recursos hídricos, no meu ponto de vista, né? Não sei, porque os consórcios e associações intermunicipais de bacia hidrográfica, na realidade, hoje eles estão, pelo menos os que eu conheço, eles são agências delegatárias e acaba não tendo função para a gente nos comitês estaduais, mas no Conselho Nacional de Recursos Hídricos,
eles passam a ter um papel bastante importante. Mas como sociedade civil. E aí Mas como... vai tirando um pouco da força, ou aquela questão da paridade, né, entre setoriais, ela deixa de existir, né? Sim, como tira uma vaga, né? Uhum. As associações regionais e locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos, aqui me parece confuso. Uhum. Mas Uhum. porque nessa lei, tá? Os usuários são considerados parte da sociedade civil. É isso que as pessoas aqui na lei estadual é separado, tá? Sociedade civil organizada de usuário. Para a lei 9433, o somatório das organizações de sociedade civil e usuários são considerados organizações civis. É diferente, Uhum. tá? É, eu É o não. poder público e a sociedade civil como um todo que são essa parcela. E aí Ah, junta as duas coisas para efeito dessa lei. Por isso que ah, metade esses dois primeiros incisos uhum. juntam coisas que a gente não considera dentro do, do segmento sociedade civil normalmente, Uhum. tá? Mas aqui, para efeito da 9433, usuários e organizações da sociedade civil, como a gente interpreta, são a mesma coisa. É interessante que, nesse sentido, eles só consideram dois segmentos, né? Poder público e sociedade civil lá. Enquanto aqui Exato. somos três, somos É, três segmentos. sendo que, de Uhum. qualquer forma, esse segmento sociedade civil é diferenciada em usuários e sociedade civil organizada, Uhum. tá? Mas, para efeito desse capítulo, eles juntam as duas coisas, tá? Uhum. Porque também tem uma coisa, na 9433, você vê que o poder público pode ter até 50% das vagas no Conselho Estadual no Conselho Conselho Nacional de Nacional. Recursos Hídricos, Uhum. tá? Ele não pode ultrapassar 50%, mas ele abocanha esses 50% de fato. Uhum. E os outros 50% são divididos entre usuários de água bruta e sociedade civil organizada. E nesse governo atual, se eles pudessem reduzir a zero a sociedade civil, eles reduziriam. É. Aí no 3 diz assim: organizações técnicas de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos. Aqui também tem, no caso aqui do Rio de Janeiro, a gente começa a ver aqui uma série de confusões, né? Eu até citei aqui na minha conversa comigo mesmo, que a gente vê, por exemplo, o CREA, né? O CREA, em alguns comitês, ele é entendido como sociedade civil. Em outros, ele é entendido como usuário, como setor do poder público, né? Do segmento do poder público. Então, Ele não a gente fica poderia ser numa. entendido como poder público em momento nenhum. Hã? Ele não pode ser entendido como poder público em momento nenhum. Sim. Uhum. Ele Não, é um ponto .org da vida. Ele não é um organismo de governo. aí, Ele que tem, é uma aí que associação de profissionais.
Aí que tem umas conotações aí interessantes. E foi um elemento interessante, eu fazendo parte da comissão eleitoral para o CERRI, nós, ao ler toda a documentação que nos foi enviada, a gente não teve como enquadrar o CREA como um possível de atuação efetiva na gestão de recursos hídricos. E isso me despertou uma coisa interessante. Se eles tivessem nos mandado um documento, né, da instância do CREA, que lida com o meio ambiente, era uma outra coisa. Né? Mas eles só poderiam se candidatar como organização da sociedade civil com interesses difusos. Também, meio ambiente e recursos hídricos, porque ele tem profissionais na área tanto de meio ambiente como de recursos hídricos. Aqui no Piabanha, a gente tem sempre, desde a época da criação do comitê, a APEA, que é a Associação Petropolitana de Engenheiros e Arquitetos, é sociedade civil e faz parte do comitê. Isso então, desde a criação do comitê. Veja bem, a gente, assim, com um olhar de lupa, aí foi até minha orientação para o CR Bio 2. Falei, olha, se vocês mandarem o documento do CR Bio, propriamente tudo, ele não tem amarração com aquilo que está previsto na lei. Então, mande o documento da criação da instância que trate desse assunto. Porque aí, essa instância, amarrado naquele documento maior, funciona. Né? Agora, mandar o documento maior da criação do conselho sem descer na instância que a gente está tratando aqui, foi a situação que a gente vivenciou para jubilar o CREA nesse último impugnar, edital. Né? Uhum. Eu soube que foi impugnado, mas também porque eles entraram com a inscrição na instância errada, no segmento errado, porque ele não é poder público. A Ingrid chegou aqui, com prazer que a gente recebe. Oh, que legal, bem-vinda. Pela primeira vez, é só apertar o botãozinho aí para falar, para participar da nossa conversa. Eu não consegui entender nada que ela falou. Só entendi o bom dia. Bom dia. Ah, bom dia. Agora eu entendi. Então, então isso aqui foi muito interessante nesse aspecto aí dessa instância que a gente está tratando aqui, né? E a gente precisa, aliás, eu quero até dizer, falei isso lá, vou voltar a falar aqui, lá que eu digo é na versão 1, que eu falei sozinho aqui. Esse assunto foi um assunto que a gente provocou, e ele está na pauta do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e na próxima reunião a gente vai já trabalhar o enquadramento e o cadastro de instituições da sociedade civil de interesse de recursos hídricos, como existe um decreto apontando para isso. Sim. Na realidade, o que você não pode vedar são organizações com interesse em meio ambiente como um todo. Sim. Porque você coloca aqui no 4 organizações não governamentais com objetivo de defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade. Então, aqui abre espaço para organizações civis que trabalham na área ambiental, associações de moradores, associações
de engenheiros e arquitetos, associações de, enfim, todos os tipos de interesse, desde que tenha algum tipo de relação com o meio ambiente e com recursos hídricos. Mas olha só que coisa interessante. A minha instituição se inscreveu para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e nós fomos, no primeiro momento, inabilitados, porque no nosso objetivo institucional, embora estivesse previsto ações relacionadas ao meio ambiente, não tinha a inscrição recursos hídricos. Eles nos inabilitaram. E aí eu fiz todo um arrazoado mostrando isso e me comprometendo a incluir na próxima alteração contratual. E assim eu fiz. E aí, com base nesse documento que eu mandei, eles nos habilitaram, mas eu fiquei com essa história do compromisso de incluir. Sim, e aí, na primeira revisão que eu tive aqui regimento interno do estatuto, a gente incluiu essa questão de recursos hídricos. O termo recursos hídricos, porque eu também não consigo visualizar meio ambiente sem recursos hídricos. É difícil, né? Só que a impugnação deles, se vocês falavam em meio ambiente, era só usar esse artigo 4 da legislação, que são organizações não governamentais com o objetivo de defesa de interesses difusos. O meio ambiente é interesse difuso. Então, entra tudo. Bom, o 5º diz outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. Isso aqui fica muito vago, porque o que é outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelo Conselho Estadual? Pelos Conselhos Estaduais. É o que eles quiserem. Não, é que, na realidade, que cada conselho definir. Né? Por exemplo... Então, o regimento interno dos conselhos tem que fazer uma definição muito bem feita disso. Isso. E por isso que a gente tem que brigar muito para o CERRI fazer a revisão do regimento interno. Isso é outra demanda que nós temos lá. Bom, aí vem o artigo 48, para integrar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, as organizações civis de recursos hídricos devem ser legalmente constituídas. Isso é um mínimo, né? Tem que ter o estatuto, tem que ter a votação registrada, tudo em cartório. Aí, no meu comentário anterior, eu disse assim que para muitos comitês, e aqui no Rio de Janeiro como um todo, o legalmente constituída também está limitada ao tempo, né? Então não pode ser menos que 2 anos, né? Sim, porque senão você ontem monta uma instituição, não fez nada ainda, não atuou em nada, a gente exige 2 anos de atuação na área do comitê, porque senão não tem sentido você dar uma vaga para uma instituição que não esteja atuante. E isso foi uma das coisas que dá muita confusão na hora de habilitar a sociedade civil, porque tem muita instituição que não tem atuação explícita nem em meio ambiente, nem em recursos hídricos, e que quer porque quer participar. Mas não é assim. Aliás, tem grandes enganos
de todas as instâncias em relação a recursos hídricos e a participação em comitê. Tem muita gente que acha que participando de comitê vai se dar bem, que vai arrancar dinheiro do Fundri, inclusive os nossos deputados estaduais, que acham que o Fundri é uma fonte inesgotável de dinheiro. O dinheiro não dá nem para fazer o que a gente precisa fazer, que dirá distribuir. Mas, Ingrid, enfim, quer comentar alguma coisa? Só apertar o botãozinho aí e falar. Tá me ouvindo bem? Agora sim. Estou gostando muito de ouvir vocês aprender, e eu acompanho esses problemas, essa redação do regimento, né? E eu acho super pertinente tudo que você está falando. E realmente eu acho só em relação a essa questão das instituições habilitadas, ou habilitáveis, né? Eu acho que o que falta, Rafaela e Nelson, é os próprios comitês de bacia de terem uma estratégia melhor de comunicação com a sociedade para abrir mais os comitês para a participação informal da sociedade, nem organizada ainda, porque a gente desconhece, a grande maioria da população, e não digo isso população civil assim que comum, né, que não é ativista. As pessoas em geral não conhecem os comitês. Acho que exatamente porque falta essa percepção dos gestores e dos participantes do CBH de que realmente precisa conhecer os colegiados, os espaços que existem da governança atuar, né? Então, eu acho que tem que ser, de primeiro momento, bastante informal. Por exemplo, o nosso comitê aqui, nossa região, que é o Macaé e Ostras, não tem um boletim informativo, e não é um CBH que não tenha nenhum recurso, que é um recurso barato manter um boletim informativo. Eu própria faço 2 boletins informativos pelo voluntariado, por conta das demandas que existem aqui. Por exemplo, o CBH em Macaé não participa nem participava, né, durante vários anos, da própria cadeira dele dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Quer dizer, como saber que existe um CBH, como se habilitar, como conhecer a questão, se não sabe nem que existe isso, né? Só pontuando assim rapidamente, né, para não me delongar muito, mas eu acho que o que existe é uma necessidade de demandar isso para os comitês. Eles têm que ter, de alguma forma, uma maneira de ter uma interlocução com a sociedade, de forma a ocupar, de repente, espaços em rádio, né? Fazer uma educação ambiental, né? Que é uma atividade que é absolutamente compatível com a ideologia, vamos dizer assim, de que foi criado o CBH. Não é só administrativo, normativo, ele tem o consultivo ou deliberativo, né? Ele tem que ser também educativo, e isso falta mesmo. A comunicação falta muito, e isso é geral. Agora, a gente tem percepção por causa de que seria isso. Primeiro, uma coisa bem rasa, assim, vou falar. Os 2 encontros, um nacional e um estadual, que ocorre todos os anos, a gente vê que são os mesmos que vão sempre. Então, isso também demonstra que existe tipo de um reduto, né, uma confraria de pessoas que se apropriam dos espaços públicos. Isso se repete, isso a gente se decepciona muito com as pessoas dos comitês, porque parece que é proposital isso, sabe? Para poder ter alguma regalia, como bem a Rafaela falou, né? Ou algum dinheirinho que sobre do Fundri. Então, assim, acaba sendo caro para a sociedade tudo não, isso, mas sabe? não existe possibilidade de sobrar dinheirinho do Fundri para ninguém. É isso que eu estava falando. Ingrid. Oi, Ingrid. Sim,
Exatamente, o Fundri eu acho que não seria o caso, porque eu acho que nem dos comitês. A maioria dos comitês é pobre, né? Realmente. Não o nosso. Não é porque é pobre ou porque é rico, é porque tem regras muito claras de como a aplicação do dinheiro e de que as pessoas que participam dos comitês não podem participar de editais, não podem participar de nada que faça com que ela leve vantagem financeira. E é isso que as pessoas que vão, às vezes, participar não entendem, que para você concorrer a um edital do comitê, você não pode fazer parte do comitê. Ô, Ingrid, deixa eu contar uma história para você também, que toda vez que alguém levanta esse ponto que você falou, eu uso como argumento. O primeiro INCOB que eu participei, Encontro Nacional de Comitê de Bacia Hidrográfica que eu participei, eu fiz uma série de perguntas que eu iria questionar nesse grande encontro, que foi em Cuiabá. E aí fui para lá. Cheguei lá, eu voltei com todas as minhas perguntas, todas elas, e a minha lista ampliou muito mais. E por quê? Porque lá eu vi assim, vários assuntos filosóficos que eu achei assim, caramba! Quer dizer, de uma certa forma, abriu a minha mente para alguma coisa, mas as minhas perguntas continuavam lá. E os questionamentos ampliaram. Aí, na sequência, eu fui para Porto Alegre, mas porque para Porto Alegre, dentro desse evento de Cuiabá, eu passei a comprar a ideia de Porto Alegre, porque tinha uma disputa entre Porto Alegre e Manaus. Então, Porto Alegre e Salvador. Aí eu falei assim, poxa, eu vou entrar nessa luta, que muita gente vai para esses INCOB, ela não participa de tudo, mas eu fiz questão de participar de tudo. Aí o que acontece? Consegui levar consegui buscar, angariar votos, né, para que fosse para Porto Alegre. Em Porto Alegre, quando eu fui para Porto Alegre, eu fui participar também do fórum, da reunião do Fórum Estadual de Porto Alegre. Aí eu descobri lá coisas que eu falei assim, caramba, eles aqui no plano de bacia, por exemplo, o plano de bacia deles aqui já inclui o enquadramento de alguns corpos hídricos. Eu achei aquilo muito interessante. Falei, caramba, são elementos que a gente vai aglutinando. E em Porto Alegre, eu já consegui fazer um movimento enorme. Eu digo, chamo para mim isso, que foi um trabalho meu muito, e depois eu contei muito com a colaboração do Décio Tubes, e a gente fez o representante aí de Macaé, presidente do Fórum do Fórum Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica, que foi o Afonso. A gente conseguiu fazer isso, foi uma discussão intensa que a gente trabalhou para que isso acontecesse. Então, o que acontece? Eu vim, ao longo desse tempo, incorporando uma série de conhecimentos que hoje eu repasso. Se eu tivesse ido uma vez só, aquele conhecimento viria e ficaria por ali, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa... E, por outro lado, olha só que coisa interessante, é uma situação que não ocorre isso para os representantes do poder público e os representantes do usuário de recursos hídricos. Por quê? Porque as suas empresas ou o Estado, né, o Estado que eu digo, o poder público, custeia para aquele mesmo funcionário ir várias vezes. Então, ele vai agregando todo esse conhecimento que a sociedade civil, se não tiver uma continuidade, não tem. Digo para você que não tem. E é por isso que eu, como resposta, como troca, né, daquilo que eu aprendi, eu escrevi livro. Eu ia para os encontros e começava a fazer transmissão ao vivo. Eu abri uma série de coisas, abri os canais, agora, né, os canais Eu Cuido de Rio, para mostrar para a sociedade isso. Então, mas isso foi, eu digo,
para você o seguinte: isso foi agregado em função daquilo que eu consegui amealhar nessas participações, que depois que eu fui para Cuiabá, eu fui em todos. Tá? Então, eu digo para você o seguinte: todas as vezes eu fui para a plenária e alguém levantava uma questão como essa, eu mostrava essas situações que eu consegui absorver e que eu retransmitia, né? E que não acontece com a maioria das pessoas que participam. Né? Então, por exemplo, o Comitê Piabanha me custeou, e a Rafaela era presidente, só para lembrar aqui, uma ida a um evento que eu achei maravilhoso sobre águas subterrâneas em São Paulo. Todo o evento está gravado lá no Facebook, no nosso canal Rede Rios do Facebook, né? Porque era a forma que eu tinha de dar um retorno para a sociedade. Né? Então, agora, por outro lado, o que você está falando tem uma certa veracidade. Mas como é que você consegue conquistar esse espaço? É uma conquista. Você tem que ir lá, participar, né? Se posicionar e conquistando para que os demais votem para que você vá. Reconheço a importância de participação. Nelson, eu tenho que ir para a reunião do diretório. Agora, eu diria a Ingrid o seguinte: todas as reuniões de comitê de bacia, todas as plenárias são abertas ao público. Quem quiser participar, isso fica no site dos comitês. Eu até concordo que a gente precisa fazer Rafaela, mais... Desculpe, só porque você vai sair, porque não consta, nem as atas constam, Rafaela, não consta, Claro que consta consta. chamada. Não, Claro pode. Aqui em Macaé, não. Tem atas e tem várias atas que não consta. Nos comitês dirigidos para a GEVAP, desculpa te interromper, nossos sites dos comitês, todos daqui do Rio de Janeiro, que tem como agência delegatária a GEVAP, constam todas as atas, todas as reuniões são abertas ao público. Sim. Tem convocatória no site. Mas você está falando de uma exceção, Rafaela. Você tá, não, desculpa, não é exceção. Parabéns. É uma não exceção. É exceção. São 7 comitês? São 7 comitês mais o CEIVAP. Não, é uma exceção. Exceção seria o Macaé. Uma exceção é Macaé. Vamos lá, então. É isso que eu estou representando a minha região nesse momento aqui e fazendo esse comentário. Mas isso eu acho que vocês vão ter que pleitear. Estou pleiteando no CRI, inclusive, porque essa denúncia de que não há comunicabilidade, nem a própria cumprimento do que demanda a lei mesmo, de publicar o edital de chamada, e as datas, né, e outras irregularidades, a gente está preocupada aqui de resolver isso aqui de outra maneira. Ingrid, eu te diria que isso é uma denúncia muito grave. Muito grave. Muito grave. Eu diria que isso cabe denúncia no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Já foi denunciado, Rafaela. Não exatamente do edital, tá? A omissão do CBH dar publicidade aos próprios documentos e às próprias decisões. Sabe? Porque a gente vai eu posso te falar. Ata e não ata no portal. O Nelson entendeu? também pode falar dos comitês que a gente participa, tanto quando Bahia de Guanabara quanto Piabanha. Tudo é público. Ingrid, tá certo, então. Já consegui o compromisso de falar hoje com uma representante marcante do Comitê Macaé das Doces, que é a Maria Inês. Hoje mesmo eu ligo para ela, Maria Inês. Olha, tá gravado, isso aqui tá gravado, vai virar um podcast também no YouTube. Eu vou falar para ela ouvir isso, para ela. Tá certo? Muito bom. Com certeza. Um beijo Obrigada. No coração de vocês, que eu tenho que entrar na Obrigada, Rafaela. Prazer conhecê-la. Prazer é meu. Quarta-feira estamos de volta aqui. Um beijo cor-de-rosa no coração. Eu gostei de hoje, hein? Gostou do quê? Gostei do papo de hoje.
Então, eu só concluindo, já que nós estamos aqui nessa interlocução importante, Nelson, não é exatamente, eu acho louvável, né? Por isso que estou aqui, inclusive, te prestigiando, a maneira com que você conduz a sua meta de dar publicidade, comunicar, aproveitar o acúmulo que você adquire e repassar permanentemente, gravar um encontro, né? Que é coisa que não acontece. E é uma coisa que se faz até de um celular quase, né? Ou de uma câmera Sim, digital sim. barata, né? Você põe seu tripé lá, leva a sua câmerazinha e faz um super documentário, né? E aí, nem isso tem, entendeu? Nem mesmo os próprios membros do comitê repassam, né, adequadamente com a necessidade que tem. E aí a gente diz o quê? Por que que não querem as pessoas dentro do comitê? Por quê? Porque eu mesma cutuquei pessoas que participavam do comitê e disseram assim, não, olha só que surreal. Olha a resposta pública surreal que a pessoa me deu. Não, porque as reuniões não são abertas à sociedade, não, porque senão, desculpe o termo que eu vou usar, tá? Que eu vou repetir aqui. Senão viram bunda lelê. E Ó, isso é um membro do comitê falando, tá? posso te Membro afirmar, posso te afirmar categoricamente que essa pessoa que falou isso não conhece as leis. Simples assim. Não conhece as leis. Eu estou repetindo aqui porque eu estou exatamente escandalizada com esse Uhum. tipo de atitude permanente dentro do comitê. Porque se a gente aqui na cidade, no primeiro distrito, que é o estuário do Rio, não recebe atenção, agora está voltando por causa da lei de saneamento, né? Então tiveram que já olhar para a foz do Rio, né? Então, assim, na própria governança local, falta, e não falta qualidade para o Comitê de Bacias. O Comitê de Bacias de Macaé tem uma qualidade muito boa, só que falta essa perna. Aliás, faltam as duas pernas na comunicação, inclusive a oficial, né, no site, que a gente vai procurar a ata lá e não acha. Né? Então, a delegatária aqui está muito fragilizada. A gente quer mudar isso aí, quer trazer para o lado de Macaé, não pode ser lá no Lago São João, né? Tem que trazer para a governança local aqui, através do consórcio, reabilitar o consórcio da sociedade civil. Então, assim, é a meta que eu tenho acompanhado, é que nós precisamos atingir, tá? E estou parceira nisso. A gente não tem tempo para briga, nós temos tempo para dar a mão e corrigir os erros ontem, né? Ontem, correndo. Eu estou aqui fazendo esse trabalho, eu sou voluntária, eu não tenho muita disponibilidade para ficar na repetição disso por anos e anos. Isso não é de agora, está nas atas de 2013 do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que o comitê não aparece em Macaé, no primeiro distrito, no estuário. Então, assim, está em ata isso. Isso está em ata, entendeu, Nelson? Está ali nas atas, nas faltas de assinatura, né? E constou em ata, quer dizer, não é uma suposição leviana que eu estou fazendo. Eu estou dizendo algo que, tipo assim, apareça ao comitê. Existe uma lei que diz, tem água, qual é a qualidade de água, não tem água, e nós... Agradeço até se você falar do nome da professora Maria Inês, ela se posicionou claramente na audiência pública, e te digo mais, o comitê, pela primeira vez praticamente, né? Primeira não, teve nesse ano de 2021 já outra participação dela, mas por quê? Porque se aproximou nossa movimentação aqui na sede. Nós pedimos à professora Maria Inês, professora Maria Inês, se tem erro aí no CBH, ajuda a resolver. Sabe? E ela está nessa linha, está participando das audiências públicas, como vice-presidente agora do CBH, e também como... e ela não foi, nesse momento, acho que ela não foi como professora da universidade, então, assim, do Instituto, né, Federal Fluminense. Então, assim, ela está próxima da gente, a gente quer que ela fique cada vez mais próxima pela qualidade e o acúmulo que ela tem para ajudar nessa questão. E a gente deseja, aqui, reitero, muito boa gestão para o nova presidência com 2 mulheres, né? Então, estamos felizes daqui porque a gente está podendo ter voz e ser escutada,
né? E agora eu digo que nós somos participantes do movimento SOS Rio Macaé, né? E que a gente sente falta de muita gente lá. Até te convido aqui, convido mais pessoas que estiverem interessadas em participar do grupo de Zap, inclusive, né? Não é um grupo forte, assim, de muita burocracia. Nós temos as mãos, poucos braços, você sabe como é, Nelson, para o voluntariado, né? Então, assim, a gente conta com todo mundo para ajudar e redigir, e ser o interlocutor, como você é. E abraço você, parabenizo você, porque eu acho o seu trabalho inigualável aqui no estado do Rio, e com certeza no Brasil, você faz a diferença mesmo. Obrigada, tá, pela escuta. Então, Muito obrigada. Apareça mais vezes. Esse papo é literalmente essa ideia aqui da gente tornar público essa coisa fantástica que eu sou apaixonado por fazer, né? Então, interessante que se você puder participar de todos os demais e até fazer críticas aí no que a gente fez antes também, fica à Não, vontade. eu sim, Nelson, mas essa aqui que eu acho, Nelson, a crítica que eu fiz já está feita, está em ata. Então eu estou querendo que outras pessoas abracem isso, eu não posso ficar repetindo. Eu fico agradecida que você está gravando isso aqui, né? Essa minha investida que eu vi que você estava aqui online. Então eu resolvi fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? Registrar essa ocorrência mais uma vez, que é uma ocorrência que a gente repudia, né? Estou aqui em nota de repúdio ao que nós já sofremos, na verdade, pela ausência do CBH, mas estou aqui dizendo que nós estamos contando com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos de cobrar isso do nosso CBH aqui, né, cobrar uma melhor interlocução com a sociedade, fazer um pequeno boletim para publicar na página, né, transcrevendo a ata de forma popular, né, das decisões, pelo menos os tópicos, né, fazer um parágrafo para interpretar, que isso aí eu chamo, na verdade, de uma preguiça intencional, né? Então, assim, a incomunicação, né? A incomunicatibilidade desses comitês não dá para tolerar, porque existe condição de fazer isso de forma muito, muito simples, e o que acontece é que não acontece isso de forma deliberada. A gente sabe que saber de uma reunião do comitê é saber de muita coisa, né? Saber que o Rio do Macaé não tem água, saber que existe um plano de bacia para ser refeito, e que Macaé, a gente atravessa aqui o estuário, às vezes, perto, aqui no Baixo Macaé, a gente ultrapassa o rio com água no joelho, né? Não tem água, né? Não tem saneamento na cidade. Então, o CBH ele é um lugar de muita pressão. Então, descer para cá era uma tarefa muito difícil para o CBH. Eu entendo isso, a gente entende que era muito difícil. A gente sabe, você sabe melhor do que eu, quantos problemas a metrópole tem, né? Então, a gente tem uma questão muito grave aqui. Eu tenho certeza, por isso que eu cobro pesado, porque eu tenho certeza que pode ser revertido isso, né? Eu tenho certeza que pode ser, mas tem que se cobrar, e não pode se esquivar disso. E a gente não pode ficar cobrando, repetindo, Nelson, sabe? Fala uma vez, escute, gente, né? Então, assim, vamos trabalhar com a comunicação. Eu peço, inclusive, que você puder dar uma atenção, que você já ofereceu há muito tempo atrás, quando a gente já fez essa denúncia anteriormente, ofereceu o seu canal. A gente quer que outros protagonistas também ajudem a gente a fazer esse trabalho de acompanhar o CBH se reabilitar para cumprir a lei, né? A lei das águas, né? Que gosta tanto da participação popular no território, né? Mas os territórios, não só de jovens e formação de oficinas com jovens lá nas nascentes do Rio. Tem que descer aqui para falar com os políticos, ir lá na Câmara dos Vereadores, pedir uma audiência pública, sabe? É o que nós pedimos, a gente quer uma audiência pública que o CBH participe e diga, não tem água. Temos e a gente teve que cavar isso num documento
de denúncia para o Ministério Público e para a Câmara Federal e estadual daqui do Rio de Janeiro, né? Então, assim, a gente está trabalhando de forma de política, vamos dizer assim, jurídica, para que isso se resolva. A gente já fez a nossa parte. Só que a gente não pode ser discriminado como aquelas pessoas que estão a fim de travar uma luta pessoal, né? Como a gente vê. Eu fui fazer essa crítica numa reunião para o ex-presidente do Comitê de Bacia de Macaé, Rodolfo Coimbra, e ele se sentiu ofendido. Eu digo, não interprete, eu tive que responder no chat, não interprete uma crítica como uma agressão. Aí ele se recompôs, né? Porque falar a verdade uma pessoa é ofender? Não. Eu não compro essas briguinhas tão elementares, né? A gente está falando num nível adulto, né? Então, está feito a nossa... A gente é parceira, a gente sabe que, inclusive, essa mesma pessoa que eu estou falando agora é um biólogo, né? Tenho certeza, ele já olhou para mim e disse, eu sou um biólogo, eu tenho meu compromisso de alma, vamos dizer assim, que eu acho que ele se quis dizer, que é ele se sentir numa situação difícil, né? Ele me confessou assim de uma maneira clara, né, na fala dele, e que ele estava que trabalhar dentro da instituição não é fácil, a gente sabe as limitações, né? Então a gente entende Hoje ele é isso. secretário de Meio Ambiente, não é? De Macaé? Hoje ele é exatamente, ele é secretário de Meio Ambiente. Só que ele como diz, desculpa eu repetir assim, de uma forma até agressiva, o Ailton Krenak fala de forma agressiva, às vezes, né? Que são subservientes, e não podem ser mais subservientes, né? A gente não pode mais ser. E a gente tem que ser mais coerente. Então, é isso que nós pedimos, coerência para o secretário, que está temporariamente no cargo, ele já disse que vai embora, vai para Portugal fazer o doutorado. Quer dizer, a gente até desconfia que seja as pessoas comentam que é um mérito marrom, porque ele favoreceu, de alguma forma, de forma omissa, o estabelecimento de um cenário de impossibilidades aqui de termoelétricas, de porto, projetos que a gente sabe que já estão muito desconfigurados, igual o Comperge, igual o Belo Monte. São projetos que são gerenciados por empreiteiras que têm que mudar a matriz de trabalho, investir na viabilidade, por exemplo, como diz o próprio prefeito de Macaé, numa audiência pública que ele fez, investir na malha ferroviária, que precisa ser revitalizada, e já existe, e é ótima a nossa malha, só precisa ser revitalizada para a população, inclusive, como obriga a lei, que 10% é garantido para a população, a malha viária. Então, assim, existem projetos sustentáveis que geram mão de obra, né? E como a gente sabe que essas termoelétricas e portos são uma coisa temporária e que só gera periferia, né? Então, está bem desconstruído esse projeto aqui, e o CBH agora tem que se reabilitar, levantar a bandeira do CBH e defender as águas, defender a cidade desse tipo de coisa. E ele pode, é nesse momento que a gente convoca o CBH. Pode ser bastante contundente, mas é isso que a gente espera. É uma coisa interessante que hoje a gente está tratando aqui, inclusive, das organizações civis de recursos hídricos. E o que nós temos de interessante nesse sistema de gestão é que você tende a buscar o equilíbrio de visões dos três segmentos, né? Usuários de recursos hídricos, poder público e a organização da sociedade civil. Embora eu veja até assim com eu tenho um certo olhar diferente, porque toda a minha convivência com o pessoal do Macaé e das Ostras foi assim bastante. Eu vi muitas lutas para os seus territórios. No meu olhar, minha forma de olhar aqui de longe, não estou próximo aí para fazer avaliações pontuais, mas vejo assim com muita vontade de mudanças essas iniciativas. Inclusive, eu tenho entrevista aqui do
Rodolfo, que foi um dos primeiros, ou um dos mais novos dirigentes de comitê de bacia do Brasil, né? Então, quando ele iniciou, ele era muito jovem, né? Então, a entrevista dele está aqui gravada no meu canal, Eu Cuido de Rio, do YouTube. A Maria Inês tem um trabalho, inclusive, de pós-doutorado muito interessante, que, inclusive, compara a questão da governança das águas de Macaé com áreas do Canadá, com áreas do Brasil inteiro. Então, acho que é muito interessante. Agora, a gente também tem uma outra coisa que sempre fica nos empurrando, que é as nossas visões assim de querer a coisa com um certo imediatismo, né? Então, eu mesmo agora gravei, e se você pode ver isso lá no meu Instagram, Eu Cuido de Rios, eu fiz uma gravação que eu fui aqui, próxima onde eu moro, eu tenho um rio aqui a 200 metros da minha casa, aqui, que é o Rio Joana, e tenho, assim, a cerca de 400 metros do outro lado, o Rio Maracanã. Então, eu fui lá e gravei nos dois. Ao olhar ao olhar esses dois rios, com a visão que eu tenho hoje, eu fico assim, puxa vida, isso aqui está uma porcaria, isso precisa ser melhorado, né? Mas a gente sabe que não pode ser assim de uma hora para outra, né? Então, até porque nós estamos chegando agora numa maturidade que antes a gente não conseguia nem entender o que a gente estava fazendo efetivamente. Como eu falei aqui, retratei aqui na minha ida lá a Cuiabá. E hoje a gente consegue perceber que a gente vem assim fazendo uma construção muito interessante e integradora, né? Então, acho que a gente, nesse processo, a gente está assim, a minha mulher diz que a gente está tirando pérola desse momento muito difícil que a gente está vivendo, do isolamento social, mas uma pérola que a gente está tirando é essa possibilidade que eu tive aqui de lidar com essa questão de difundir o que a gente vem falando da gestão hídrica. E o Rio de Janeiro foi um dos primeiros a instituir, por exemplo, as reuniões virtuais, que hoje isso não é mais novidade para ninguém. Todos os comitês do Brasil inteiro estão fazendo reuniões virtuais, e reforço aqui com a possibilidade de participação de todos. E a gente é um processo, a gente vai construindo para a gente conquistar o que a gente pretende até 2030. Ah, com certeza, ou mais, né, Nelson? Nelson, é exatamente isso que eu vejo. As pessoas até não estavam entendendo, né, a sua vanguarda nisso tudo, né? E eu acho que você sabe, né, do apelido que você tem, de ser o jornalista dos recursos hídricos, né, dos ENCOBs, né? Em todos os espaços. Você tem essa pecha, né? E é uma ótima, é um prêmio que você ganhou, né? Ganhar essa identidade, não é mesmo? Ganhar essa identidade é um prêmio, não é não, Jorge? Nelson? Hoje então, o dia assim, tá ganho. não é? Então, assim, e pela sua simpatia e a sua articulação, você também já é reconhecido como fosse um Ibrahim Suede, né? Se referem a você no nível de Ibrahim Suede dos recursos hídricos. Então, realmente, Então, isso é muito bom, Nelson, isso é muito bom, eu acredito exatamente, estou aqui com você, nessa interlocução aqui, porque é isso que eu acredito. Eu peço a você, se você puder nos ajudar nisso, dar mais uma voz aqui para Macaé, novamente eu te peço, porque eu já te pedi há uns 3 anos atrás, mas eu também não te correspondi à altura de poder estar fazendo essas denúncias, porque não é o meu perfil ainda, está em lives, né? Eu estou aprendendo a fazer isso, né? A gente tem que aprender a ser conciso, a ser articulado, né? Ontem eu fiz uma live, eu até mandei para você o flyer, junto com
com o geógrafo, fiz uma live ontem com o geógrafo de São Paulo, da USP, o Jefferson Schoma, e ele é professor da USP e ele trabalha com essa questão da governança, né? No Acre, ele fez o doutorado dele lá com a questão das milícias, né? Lá em que mataram Chico Mendes, ele teve, acho que o doutorado dele, o mestrado é nessa área na Amazônia, né? Então foi uma experiência muito interessante ontem a live. Então a gente pede uma live aqui para Macaé, tá bom, Nelson? Como você já ofereceu, mas eu não tenho. Aliás, essa oferta está aí e está em curso. Eu digo para você o seguinte: você escolhe, eu até dei o passo a passo como fazer. Você vai escolher mais 2 pessoas do comitê. O nome do projeto é o comitê que nós atuamos. Por que nós atuamos? Porque se tiver o que acontece? As pessoas têm uma certa dificuldade, uma timidez e tal. Se ela vir com mais 2, no mínimo mais 2, aí ela já fica mais solta. E outra coisa interessante é 3 olhares diferentes para o mesmo comitê. Então, esse é o projeto que a gente está querendo ver acontecer. Ah, ótimo. Vamos acontecer aqui. Está acontecendo, então. Mas sabe o que é? Olha, tem que ter uma pedagoga junto nisso aí. Você anima a fazer isso? Aí você escolhe quem tem que colocar um pedagogo. Você faz isso? Não, eu vou inclusive te mandar. Isso está publicado. Está publicado lá no Instagram. Eu fiz um flyerzinho dizendo assim, ó, para participar desse projeto é só fazer isso aqui. Ó. Aí, certo. O que o comitê tem de bom, o que pode ser melhorado, está tudo ali. Porque, de uma certa forma, isso tem um alinhamento com outro processo que está em curso, que é a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que está em curso. E as pessoas estão participando desse processo. Agora, se as pessoas não manifestam isso, fica fechadinho na sua caixinha, aí não. Com certeza, isso aí. Na hora, Nelson, muito obrigada. Eu vou enviar para vocês o nome de pessoas que participam do comitê, que se habilitem. No mínimo 2, é melhor mais, né? Porque eu acho que no mínimo tem que ter 3 pessoas. Eu vou te mandar o flyer para você, te mandar o link lá da minha publicação no Instagram, que tem isso. Aí você segue exatamente o que está aquilo ali. Inclusive, está dizendo assim, ó, lá no final crie um grupo de WhatsApp com essas 2 pessoas ou mais. Me inclua para a gente só ajustar o dia horário. Escolha o dia horário que eu vou botar na agenda aqui e a gente vai falar. Vamos conversar. Tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não quer entrar transitoriamente para o grupo SOS Rio Macaé por uma temporada, para você conhecer a gente aqui? Pode me incluir lá. Tá bom. Que ótimo. Tá, então você vai fazer essa convocação lá, vai ser ótimo, a gente faz uma live no nosso movimento. Se você me botar no grupo lá, eu já boto exatamente esse link lá para todo mundo ver. Que ótimo, Nelson. Obrigada. Poxa, foi muito providencial você abrir hoje de manhã esse canal aqui no Telegram, e muito legal. É isso que a gente precisa, viu? Olha só, a gente está aqui todas as quartas e sextas-feiras, às 9 horas da manhã, avançando capítulo a capítulo da Lei 9433. Sim! Poxa, que trabalho bonito! E na segunda-feira, às 16 horas, nós temos uma outra conversa aqui, que é Educação Ambiental com Jaqueline Guerreiro. Tá certo? Então, que ótima! Isso está tudo gravado lá, eu já vou te inserir nesse. Vou te inserir, não. Esse link você já tem. Esse aqui você já. Tá, mas me insere, sabe? Porque eu estou com limitação visual, Nelson. Eu já não leio muito bem tela mais. Eu operei um olho há 20 anos atrás e eu perdi esse olho. Mas eu consegui trabalhar com um olho só há muitos anos. Só que agora, com o passar do tempo, eu estou com bastante limitação. Por isso que o áudio, para mim, facilita bem mais. Eu tenho limitação realmente física, né, visual, que me facilita eu receber os convites, ser facilitado em link.
né, numa mensagem de áudio. A mensagem de áudio, por exemplo, para mim é muito melhor do que ficar lendo, inclusive. Então, esse papo aqui, daqui a pouco, ele vai estar todo ele gravado aqui no Telegram, e depois na sequência, eu reedito ele e subo ele para o YouTube. Então, eu vou te dar os 2 links, tá certo? Tá, depois que você fizer isso, você dê esses links. E, assim, o recorte de Macaé, acho que é interessante que você vai fazer, né? Na hora, porque você estava no início da live trabalhando essa questão, mas de uma forma, né, mais genérica, vamos dizer assim. E eu vim com o ponto específico, que é o CBH Macaé, né? A ideia é essa. A ideia é essa. Isso está aberto aqui para o Brasil inteiro, entendeu? Então, sim. No início, se você ouvir lá os primeiros áudios, a gente estava com a participação lá do Rio Grande do Sul, com a Tina Zanotto, né? Que ótimo! Já tivemos aqui a participação da professora Rosa Formiga, já tivemos aqui a participação de um companheiro lá do Mato Grosso. Então, as pessoas vão entrando e vão... Se você vai ver no grupo aí as pessoas que estão lá. Tá bom? Eu vou encerrar aqui, senão vai ficar muito grande. Tá bom. Com certeza. Tá bem. Muito obrigada, Nelson. Beijão para você também. Obrigada. Tchau, tchau.